Olá, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. A reflexão de hoje que eu gostaria de trazer aqui é sobre o poder da palavra, é sobre o que tem saído da sua boca. Nós sabemos, lendo Gênesis, que Deus criou o universo inteiro por meio da palavra. Ele disse: haja luz, e teve luz. Haja separação entre céus e mar, e teve separação entre céus e mar. A gente também sabe que quando Jesus foi batizado, desceu, ouviu-se do céu a voz de Deus Pai, dizendo: esse é meu filho amado, em quem tenho prazer, ouvi dele, aprendei dele. Foi a voz de Deus. E logo depois, Jesus foi tentado no deserto. E quando ele foi tentado no deserto, Satanás veio justamente falar: se você é mesmo filho de Deus. Sendo que 40 dias atrás, a voz de Deus do céu, audível para todo mundo, tinham falado que ele era o filho amado de Deus. Então, a voz de Deus, a palavra, ela tem muito poder. E não só a de Deus, mas a nossa também. Tanto que a Bíblia fala muito sobre o poder da palavra, sobre o que sai dos nossos lábios. Sabe, Provérbios está cheio de versículos falando sobre a gente ter cuidado com a nossa boca, sobre o que sai dela. Mas principalmente, uma coisa que eu reparei esses dias estudando o livro de Tiago, é que tem um versículo que diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, assim, a boca e o coração, eles estão ligados. Existe uma conexão muito forte aqui entre esses dois. E nós temos que ter cuidado, porque muitas vezes o problema não está no que você fala. O problema está aqui dentro. Em como você pensa, em como você sente. Eu estava lendo, que tinham dois irmãos da igreja, eles estavam em algum lugar e aconteceu alguma coisa, não sei se um deles tropeçou, caiu, não sei o que foi que aconteceu. E um irmão começou a falar um monte de palavrão, mas que esse negócio, não sei o que, falou um monte de coisa. Aí ele se lembrou de que ele estava com o irmão da igreja e falou: nossa, me perdoa, me desculpa, eu não sei de onde veio isso. E aí o outro irmão falou assim: se foi você que falou, só pode ter vindo de dentro de você. Da onde mais poderia ter sido, né? Isso fala muito do coração daquele irmão, sabe? Porque a nossa boca fala do que o coração está cheio. Lendo o livro, o estudo sobre Tiago, tem uma frase muito impactante. Peraí que eu vou buscar aqui. Aqui, ó, do comentário. Gente, esse livro aqui, comprem, sério. Diz assim, ó: a incoerência da língua indica que há algo extremamente errado com o coração. Vocês já pararam para pensar que Jesus, o santo, o ser humano santo, o único santo que teve aqui, ele cuidava muito bem do que ele dizia e principalmente do que ele não dizia? Tem um versículo na Bíblia que diz que o sim seja sim e o não seja não. Qualquer coisa além disso é do diabo. O que isso significa? Que a nossa língua, o que a gente fala, tem que ter um objetivo. Tem que ter... Aqui, ó, eu estou fazendo esse vídeo, eu estou falando isso daqui porque tem alguém que precisa ouvir, porque eu preciso compartilhar. Isso daqui tem um propósito, não é à toa. Então, o nosso sim precisa ser sim e o nosso não precisa ser não. A nossa fala, ela tem que ter um objetivo. Tudo que a gente diz, a gente vai prestar contas a Deus. E eu não estou falando isso da minha cabeça. Isso está na Bíblia. Lá em Mateus, capítulo 12, versículo 37. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então, aquilo que a gente diz tem um peso muito grande, especialmente nós cristãos, porque nós carregamos Jesus. Nós somos a Bíblia que o mundo vai ler,
Gente, não adianta, nós somos a Bíblia que o mundo vai ler. Nós precisamos buscar a santidade. Nós precisamos buscar isso intencionalmente. Eu preciso tomar conta do que eu falo de forma intencional. Sabe? Ai, bati meu pé na quina, vou falar um palavrão? Não vou. Aqui, ó. Fechei. Nós temos 2 ouvidos e uma boca. E isso tem um propósito. Escute mais e fale menos. Vamos aprender a segurar essa língua, a domar essa língua, parar de fazer fofoquinha, parar de falar mal do outro, parar de xingar, parar de inventar coisa, de falar mentira. Gente, no mundo espiritual não existe neutralidade. Ou você está servindo a Deus, ou você não está servindo a Deus. Ponto. E a nossa boca, a nossa língua, a nossa fala, ela testifica a quem nós estamos servindo. As nossas atitudes testificam de quem nós somos filhos. Você tem hábitos que você só tem porque você está cercado por essas pessoas ao seu redor. Você está entendendo? Então, isso testifica muito, isso influencia muito sobre você. E nós precisamos ser luz e sal dessa terra. Nós precisamos ser o diferencial. Ah, mas no meu emprego todo mundo faz fofoca. Pois não faça você a fofoca. Ah, mas no meu emprego todo mundo fala mal de todo mundo. Não fale mal de ninguém. Quer falar mal de alguém? Fecha a sua boca. Fecha a sua boca. Quer falar mal de alguém? Fala mal do diabo. Vai, fala mal dele. Dele você pode falar. Quer fofocar sobre a vida de alguém? Faz fofoca sobre as pessoas da Bíblia. Entendeu? Conversa sobre Débora, sobre Ruth, sobre Abraão, sobre as dificuldades daquele tempo. Sabe? Estuda sobre a vida deles. Gente, ó, isso daqui é páginas e páginas e páginas de pessoas com que você pode conversar sobre essas pessoas, sobre essa história, sobre tudo que acontece aqui. Você pode falar sobre isso com as outras pessoas. Quer falar da vida de alguém? Toma! Vai falar da vida dessas pessoas aqui, ó. Gente aqui não falta. Sabe? Então, assim, a gente não pode, como cristãos, ter uma fonte de água doce e uma fonte de água salgada no mesmo lugar. Não pode. Isso é bíblico. Não existe uma fonte que dá água doce e água salgada. Ou a água vai ser doce, ou a água vai ser salgada. Vocês estão me entendendo? Então, o nosso falar, ele precisa ser doce, ele precisa ser manso. Eu tô assistindo The Chosen e eu tô vendo como Jesus falava. E eu estou assim, às vezes eu fico, meu Deus, Jesus era... Como ele pode falar com tanto amor, com tanta mansidão, sabe? Tipo, eu me coloco naquelas situações e eu fico, nossa, mas eu mandaria o fulano calar a boca, pelo amor de Deus. E ele não faz isso, sabe? Ele não fez isso. O nosso exemplo é Jesus. O nosso exemplo são cristãos que pregaram o evangelho de verdade, é Paulo. Gente, Paulo poderia ser o maior murmurador dessa Bíblia, porque o tanto que esse cara sofreu para pregar esse evangelho não tá escrito, gente. Na verdade tá escrito, tem um versículo aqui que fala o tanto de coisa que o bichinho sofreu. Ele tava, a coisa que mais me choca ele tá numa prisão e tá louvando a Deus. Gente, por muito menos, se tá chovendo, a gente já reclama. Se tá fazendo muito sol, a gente reclama. Se tem muita comida no prato, a gente reclama. Se tem pouca comida no prato, a gente reclama. Qualquer motivo é motivo de reclamação hoje em dia. E eu falo isso de mim também. Então, assim, a gente tem sim que prestar atenção nas coisas que estão saindo da nossa boca. É fácil? Não, não é. Não é. Não é. Não é mesmo, não é.
Porque tem que ser uma ação intencional. Você tem que estar presente no momento. Você tem que estar ligado aqui, ó, no momento o tempo inteiro, para não sair uma palavra que você vai se arrepender depois. Sabe? Então, assim, a mensagem que eu queria deixar hoje é pra gente pensar antes de falar e ouvir mais e falar menos. Porque nós carregamos o nome de Jesus. Nós batemos no peito para dizer, nós somos cristãos. Beleza, ótimo. Mas e as outras pessoas? Pelo nosso falar, pelo nosso agir, elas estão vendo Jesus ou elas estão vendo só coisa ruim? Sabe? Então, que você possa pensar sobre isso. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com alguém que precisa ouvir isso daqui. Amém. Tchau, tchau.